Você é filho de Deus? Será? Bom, é com esse título aí, nesse vídeo, que vamos dar início à nossa conversa hoje. E esse será o último vídeo da série Intimidade com Deus. Já tem aí 3 vídeos e hoje eu vou fechar esse assunto e abrir uma nova série para estar contando aí detalhes do primeiro ano de Intimidade com Deus, meu e da Magda, onde eu vou trazer relatos, né, de como que a gente foi evoluindo nessa intimidade. Bom, vocês viram a capa aí, né? Eu coloquei, eu sou herdeira de Deus. Porque sim, quem aceita Jesus como Salvador e entende, né, o amor de Deus por nós, passa a ter direito de ser chamado filho. E não só isso. Aliás, na semana passada, a Magda fez uma live no canal dela e eu participei dessa live justamente falando, né, quem eu sou. E aí a gente conversou lá sobre essa identidade, tá? Então, aqui na descrição do vídeo tem o link. Depois vocês vão lá assistir, porque ali a gente traz um assunto sobre essa paternidade, né? Sobre essa identidade de quem somos. E vai ser muito bom você poder ouvir lá, porque está focado nisso. Mas aí hoje eu vou dar uma pincelada do que, né, foi falado lá e vou trazer aqui algumas características de quem é filho de Deus, né? Bom, esse momento já está entregue nas mãos do Senhor, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações através de mim e que eu não venha falar nada de mim mesma, mas somente aquilo que Deus tem para nos falar. Bom, gente, a pergunta, né, que eu abri aqui nos remete à pergunta: você tem certeza da sua salvação? Nos remete também a essa pergunta. Por quê? Porque a Bíblia, eu digo que ela é um manual de vida para nós. E às vezes, quando a gente pega um versículo isolado, a gente arruma um problema porque a gente entende parcialmente as coisas. E eu sempre aprendi que a Bíblia não se contradiz. Quando você lê algo que parece contraditório, aí você tem que olhar todo o contexto, porque ela jamais vai se contradizer. Pelo contrário, ela se completa, né? E aí, primeiro eu separei alguns versículos para ler falando sobre essa paternidade, né? E aí lá em João 1,12 fala assim, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. No nome de quem? De Jesus. Então, olha para você ver, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Lá em Gálatas 3,26 fala assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, tem que ter a fé em Cristo Jesus, tem que recebê-lo. Efésios 1,5, tá? E nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em 1 João 3,1 fala: vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de nos chamarmos filhos de Deus, e o somos de fato. Aqui eu citei versículos do Novo Testamento. Vamos para o Velho Testamento? Lá, ó, em Deuteronômio 14:1, fala assim, ó: vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Não vos laceis, nem façais calva entre os olhos pela morte de alguém. Aqui é o versículo, né, lá do tempo lá de Moisés. E aqui estava corrigindo as pessoas e chamando a atenção, falando assim: puxa, você é filho de Deus. Isso não condiz, né, com quem é filho de Deus. Em Salmos 82:6 fala: vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Aqui o salmista estava falando e chama de deuses, fazendo referência por ser filho de Deus. Em Isaías 43:6 fala: todo aquele que é chamado pelo meu nome e que para a minha glória o criei, o formei e o preparei. Então, gente, aqui a gente percebe que para que a gente se torne filho de Deus, de fato, a gente tem que se comportar. Porque aí você pode falar: ah, Jocélia, tá, lá no Velho Testamento ainda não tinha Jesus. E por que que lá fala, né, que somos filhos de Deus? Porque Deus quis o tempo todo nos resgatar. E lá no Velho Testamento era pela força do braço. A pessoa que pecava, ela tinha que sacrificar, ela tinha que fazer várias coisas para estar ali como um filho de Deus.
E tanto que vem falando, né, chamando a atenção, não vos laceis, nem fazeis calvas entre os olhos pela morte de alguém, lá em Deuteronômio. Vós sois filhos de Deus. Então, tinha que ser pela força do próprio braço. E isso era pesado, porque sozinhos a gente não dá conta. E aí Deus envia seu filho, Jesus, para ser sacrificado de uma vez por toda. E aí cessaram-se os sacrifícios que eram feitos antes. Porque agora Jesus se deu como sacrifício em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. E agora, para que a gente seja adotados como filhos, nós precisamos primeiro crer em Jesus, aceitar o seu sacrifício e entender que estávamos destituídos da glória de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles pecaram, neste momento eles foram destituídos, foram desertados. Então, nesse momento, deixamos de ser filhos. E Jesus veio justamente para nos resgatar. Lembra da parábola do filho pródigo? Nós somos como o filho pródigo, que Jesus veio para resgatar, sabe? E aí, com o ato de Jesus, nós fomos lavados e remidos em teu sangue. E aí todo o nosso passado de pecado é apagado. Tanto que fala que Deus lança no mar do esquecimento. Quer dizer que ele não sabe o que aquilo aconteceu, que ele simplesmente esquece? Não. Quer dizer que ele jamais vai te lançar no rosto aquele pecado. E se em algum momento você se sente ainda culpado depois de ter aceitado Jesus, é porque o espírito do mal está te acusando. Ele é o acusador das nossas almas. E não Deus. Ele lança no mar do esquecimento. Então, eu venho falando esses dias sobre a intimidade, e somente quando a gente tem intimidade que a gente começa a conhecer o outro lado, assim como num relacionamento de amizade, num relacionamento de amor, onde os dois irão, né, se casar, sempre vai vir primeiro a convivência, para depois vir a intimidade. Não tem como a gente conhecer o outro sem conviver. E como que eu vou falar que eu sou filha de Deus se eu nem convivo com Ele? Como que eu vou falar isso? Então, no vídeo da semana passada, eu estava justamente falando sobre essa paternidade que a gente precisa reconhecer e abraçá-la, porque mesmo que você tenha tido um pai bom ou não aqui, fato é que a gente tem um Pai Celestial, mas a gente só tem se a gente recebe o sacrifício da cruz e se a gente convive, porque como que eu digo que Ele é meu Pai, se eu não tiro 30 minutos por dia para estar ali só com Ele, conversando e conhecendo mais dele? E sem falar que é justamente essa convivência, essa intimidade que vai me trazer esclarecimento de tudo que está na palavra de Deus. E aí, eu anotei aqui alguns versículos de Romanos 8, 14 a 17 para ler. Então, mas antes de eu ler, o que a gente entende? Que primeiro, para que eu, de fato, seja filho de Deus, eu preciso querer. Eu preciso querer ser filho de Deus. E aí, a partir do momento que eu quero, e esse querer se reflete em aceitar o sacrifício da cruz, em recebê-lo, aí depois eu preciso obedecer, né? Eu preciso obedecer. Um filho que se dá bem na vida é aquele filho que foi obediente ao pai e à mãe, porque o pai e a mãe amam o filho e quer seu bem, corrige quando precisa ser corrigido, dá o carinho, né? E vai ali guiando o filho. Não é diferente conosco. E aí, então, eu vou ler agora lá Romanos, que diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele, se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Gente, a profundidade desse versículo é tão grande que se a gente para analisar, eu já tinha lido esse versículo várias vezes, antes desse momento especial com Deus, como eu falei, nasci no lar cristão, lia a Bíblia, achava que estava fazendo tudo direitinho, mas eu não tinha essa intimidade com Ele que eu tenho hoje. E minha mente se abriu, porque agora, quando eu vou ler a palavra,
eu entendo com profundidade. Eu percebo que antes era raso o meu conhecimento sobre a palavra, porque eu não estava nessa intimidade. Porque tem um versículo que fala que Deus se revela àqueles que o amam. E como que eu vou falar que amo se eu nem tenho tempo para aquela pessoa? Quando a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer estar juntinho. E aí, a partir do momento que a gente começa a amá-lo de verdade e entender o seu amor, a gente começa a conhecê-lo com profundidade através da palavra. E aí, quando você começa a ler versículos que você já conhecia há tempo, você até se emociona porque você entende ali o real sentido. Que antes parecia que tinha uma venda nos olhos e a gente entendia muito raso, como eu falei. Primeira coisa que chama atenção, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você não pode ser chamado de filho de Deus. Está faltando alguma coisa. Então, uma coisa vai completando a outra, né? Uma coisa vai completando a outra. E aí, nesse momento que a gente está sendo guiado pelo Espírito de Deus, e ser guiado pelo Espírito de Deus, gente, é assim, ó, a gente não consegue fazer nada de errado. E não é porque, com medo de ir para o inferno, não. Simplesmente porque isso não faz parte mais da gente. Simplesmente porque a gente ama tanto que a gente não quer entristecer o nosso Pai. Então, qualquer coisinha que vem disfarçado de bem, rapidamente o Espírito Santo nos alerta. Gente, e é coisa que, com certeza, para a maioria passa batido, porque não está nessa comunhão, não está nessa intimidade. Para vocês terem noção, já citei aqui em outros momentos, que eu e a Magda, a gente faz os cultos de manhã, a gente está estudando a palavra juntos, então estamos nesse processo de adquirir sabedoria divina, de estar buscando mais e mais. Se a gente falar qualquer coisa que mudar um pouquinho, porque às vezes a gente esquece ali, na hora, não demora segundos, o Espírito Santo nos alerta, fala, não é bem assim não, foi assim, 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 é na hora, aí a gente pega e corrige. É coisa sutil. E aí, é nisso que o outro lado, o espírito do mal, nos pega. Tenta nos pegar. E se a gente não tiver com essa intimidade de estar ouvindo o Espírito Santo, estar com o ouvido bem sensível, a gente acaba deixando a infiltração entrar. A infiltração, tem um vídeo aqui no canal sobre infiltração, que vem falando justamente sobre isso, que é algo muito pequenininho que começa e é imperceptível. Só depois que silenciosamente aquilo vai minando e abrindo caminho, quando o estrago está feito, que é notado. Muitas vezes uma infiltração começa e as pessoas nem sabem que está tendo infiltração, daqui a pouquinho começa a ficar tudo mofado numa parede, e aí que vai ver, nossa, tem uma infiltração aqui, aí vai ter que quebrar, procurar e achar em que ponto que está aquela infiltração. Então, para que essa infiltração não entre, somente o Espírito Santo nos guiando que a gente vai ficar imune a ela. Porque fora isso, lá em 2 Coríntios 11:14, apóstolo Paulo falou que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar os fiéis. E é muito sutil, gente. Ontem, no meu momento com Deus, eu estava justamente recebendo um download sobre isso. Porque, veja, durante a semana, eu e a Magda, a gente vem conversando muito sobre isso, como que o espírito do mal, ele de fato imita um anjo de luz, e ele vem justamente naquelas pessoas que têm muito conhecimento bíblico às vezes, mas não está sendo guiado pelo Espírito Santo, não está com essa conexão que só é adquirida através dessa intimidade diária, constante. É como um alimento para o seu corpo, você tem que alimentar o espírito. E aí o que ele faz? Ele vem com a infiltração. Aí a pessoa não está com o ouvido sensível, o Espírito Santo avisa e ele segue em diante, achando que aquilo é um direcionamento de Deus. E não é. É o mal se infiltrando bem devagarzinho, com uma coisa bem sutil para não levantar suspeitas. E aí a pessoa passa a falar aquilo e na cabeça dela está certo que Deus está dando direcionamento a ela. Olha para vocês verem o perigo. E aí ontem eu estava justamente conversando com meu Pai Celestial, no meu momento com ele, e ele me trouxe esse discernimento. Porque eu tenho 2 filhas, uma mais velha que já está cuidando da própria vida, e uma caçula de 11 anos, Giovana, e sempre, desde ela pequenininha, um pai e uma mãe conhecem um filho. E a mãe, que fica ali o dia a dia com a criança, conhece mais ainda.
por estar convivendo, por estar cuidando desde o bebezinho, a mãe tem uma percepção ali de quando o bebê nasce, um chorinho do bebê, a gente já começa a identificar, isso aqui é uma dorzinha, né, na barriguinha. Ah, a gente olha, aperta aqui no ouvidinho, ah, o ouvidinho tá doendo. Ah, tá chorando de fome. Ah, tá chorando porque fez xixi, tá molhado. A gente vai apurando essas experiências e é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, se você notar, ele tem características que nós, que somos mães, temos. Existe o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai é o protetor, é o provedor, é aquele que corrige ali também quando está errado, sabe? É a força. O Espírito Santo, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vem nos avisar quando a gente está indo para o caminho errado. Ele cuida da gente com todos esses detalhes. E aí, qual foi o download que eu recebi ontem? Ele me fez lembrar de muitas vezes a Giovana, minha caçula, falar alguma coisa e só pelo modo dela, pelo rostinho dela, pelo que foi falado antes, eu consigo saber exatamente o que está passando na cabeça dela. Aí eu pego e falo, não, assim, assim, assim. Aí eu já dou uma resposta para aquilo que eu sei que está na cabeça dela, que ela nem falou ainda. Aí ela olhava para minha cara, espantada, e falava assim, como você sabe que eu ia falar isso? Eu falei, mamãe, eu te conheço, eu sou sua mãe. Mamãe sabe exatamente o que você está pensando. Eu não sei tudo, né? Porque só Deus, né? Só Papai do Céu pode te conhecer no seu interior por completo. Mas a mamãe, por ter te carregado no ventre, por cuidar de você, eu sei. E aí ele me trouxe essa lembrança para justamente me alertar de que se eu sendo humana, né? Se eu sendo humana, eu consigo saber pela expressão do rosto da minha filha o que ela está pensando, quem dirá o espírito do mal? Porque lá atrás, quando a gente começou com esse momento de intimidade, a Magda começou primeiro e eu, uns 15 dias depois, a convite dela, quem já segue aí o canal sabe, quem não é novo aqui, aqui é só procurar aí um ano de intimidade, primeiro ano, que foi ano passado que eu gravei, eu conto ali como tudo começou. Mas lá no início, quando ela começou a conversar com ele, e ela começou a ouvi-lo com voz audível lá no início, e ela vinha para mim correndo e falava, Jocélia, só Deus pode ouvir meu pensamento? Eu falava assim, só Deus. Eu falei, o Espírito do Mal não tem esse poder de ouvir seu pensamento. Só Deus. O Espírito do Mal só sabe aquilo que você fala. Ele pode lançar pensamentos na sua mente e ele vai saber se deu certo se você colocar aquilo para fora. Eu falava desse jeito. E tá. Isso tá certo. Só que, nesse processo de quase 2 anos já, muita coisa eu já aprendi. E agora, para fechar, justamente esse entendimento que, se eu como humana consigo perceber o que a minha filha está pensando, quem dirá o Espírito do Mal que viveu na presença de Deus milhares de milênios, provavelmente. A gente não sabe, a Bíblia não fala quanto tempo que na nossa mente é eterno. Sempre existiu, Deus sempre existiu. Então, imagine a quantidade de tempo que ele viveu na presença do Pai e que ele sabe exatamente como fazer para se passar por ele, para nos enganar, ou pelo menos tentar, porque quem está sendo guiado pelo Espírito de Deus não é enganado, porque ele não deixa, ele cuida dos seus. Então, para você se resguardar, só com intimidade, porque ele sabe, ele fica vigiando. Ele fica olhando suas expressões, ele lança pensamentos e pela sua expressão ele sabe se está fazendo efeito ou não. E aí ele vem com toda uma estratégia. E as estratégias que ele tem são bem elaboradas. Então, sozinho nós não damos conta. E aí quando a gente entende que nós, a partir do momento que a gente aceita, né, a mensagem da cruz, a gente recebe Jesus e agora a gente recebe o Espírito, se a gente não tiver essa intimidade, a gente não vai alimentar essa convivência para que se torne uma intimidade, para que eu consiga entender quando qualquer coisinha está querendo passar para infiltrar, sabe? E aí é algo ainda mais profundo,
que depois eu quero, se você não viu, vá lá ver essa live minha, tá aqui na descrição do vídeo, que a Magda fez e me chamou, falando de quem somos, que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo. Vocês têm noção de que ao receber Jesus e ao viver uma vida de santidade, porque sim, nós precisamos viver uma vida de santidade, porque na palavra fala sede santos, acho que eu anotei esse versículo, sede santos, como eu sou santo. Não, esse eu não anotei esse. Deixa eu ver. Não anotei. Mas tem um versículo que fala, sede santos como eu sou santo. E aí, o que eu notei foi que está lá em Hebreus 12, 14, que fala, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqui está falando, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a gente tem que viver uma vida santa. Ah, Jocélia, mas é muito difícil. É difícil quando você está indo na força do seu próprio braço. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, é tudo de forma natural, porque a gente foi criado para ser santo. E a partir do momento que a gente é resgatado por Jesus e tem essa intimidade, a gente começa a viver em santidade de forma natural, sem peso nenhum. Nada que fere a Deus, que entristece o Espírito, a gente quer fazer. A gente não sente mais nenhum prazer nenhum em fazer nada errado. Né? Porque vamos convir que o pecado dá prazer, porque se não desse, as pessoas não pecavam. O pecado dá prazer. Então, a partir do momento que a gente se entrega de corpo e alma, nada que condiz com ser santo faz mais sentido pra gente. A gente passa a ter uma repulsa natural àquilo. Por quê? Porque o nosso espírito está alimentado. E fomos criados para ser santo. E aí, a gente vai estar em igualdade com Jesus naquele dia que ele nos arrebatar. Nós vamos sentar ao lado direito do Pai com Jesus. Vocês têm noção do que é isso? Tem noção do que é isso? Mas essa parte aí de ser herdeiro e cordeiro, como eu falei, vou deixar para vocês verem lá nesse vídeo da live. E aqui eu quero me concentrar em justamente trazer essa consciência do quanto a convivência diária, a intimidade é importante para que a gente consiga, de fato, ser filhos de Deus. Porque se fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, então se eu estou vivendo uma vida que não é de santidade, não vou ver o Senhor. Porque uma coisa conecta a outra. Ah, aceitou Jesus, professor, que ele, então você tem direito à salvação. Mas quem é salvo, não peca. Quem é salvo, não vive uma vida que não condiz. Como lá, quem é filho, como lá em Deuteronômio, Moisés falando, vós sois filhos do vosso Deus, não vos laceis, nem faça laço para ninguém. Isso não condiz. Então, é uma coisa levando a outra. Quem está salvo vive uma vida de santidade perante a Deus. E para viver essa vida de santidade, só tendo intimidade. Porque senão é presa fácil na mão do espírito do mal. Ele consegue ludibriar, enganar, e a pessoa fica vivendo uma vida de engano, achando que está fazendo tudo certinho, e não está. Então, que forma que eu tenho para fazer? Lembra do versículo lá em Salmos 37:5, que diz, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. O que isso significa, gente? Eu entregar minhas vontades na mão de Deus, como eu e a Magda fizemos. A Magda fez primeiro, eu fui logo atrás, porque como ela é muito perguntadeira, interrogativa, ela quer entender tudo, ela tem como que eu posso dizer? Ela consegue fazer as perguntas certas, sabe? E como eu não tenho muito costume de perguntar, estou aprendendo. Então, ela percebe as coisas mais rápido, porque quem pergunta muito, aprende mais e mais rápido. E aí, ela logo entendeu isso, ela falou bem assim, vem cá, se as minhas vontades me fazem errar, me fazem ser tendenciosa a pecar ou fazer qualquer coisa, por que eu vou querer elas? Então eu vou querer a vontade de Deus no meu coração, porque a palavra fala que a vontade dele é perfeita, boa e agradável, por que eu vou querer a minha? E aí quando a gente entende isso, entrega a nossa vontade na mão dele, nada mais é do que entregar nosso livre-arbítrio. Pai, eu não quero fazer nada que vai te entristecer. Se eu for fazer qualquer coisa, me impeça. Me impeça. Se o Espírito Santo me falar e por acaso eu estiver distraída ali, o Senhor tem todo o direito de agir para impedir. Nem que seja dando um tapa para a coisa cair da minha mão, nem que seja... A Magda falou assim. E ela é bem rigorosa. E eu já segui isso também, que ela fala bem assim, o Senhor pode interferir até tirando a minha vida, mas eu jamais vou ser do espírito do mal. E é essa convicção que a gente tem que ter no nosso coração. É essa convicção. Porque se você está querendo
ir para o céu por medo de ir para o inferno, isso não é amor. Isso não é amor. Deus quer do lado dele quem o ama de fato, quem entende que o amor dele é tão grande que ao perdermos essa condição de filho, ele fez tudo, foi até a última atitude que ele poderia tomar, que foi a mais forte e a mais difícil, que é entregar seu filho unigênito para morrer numa cruz por nós, ele fez. E aí, se essa mensagem da cruz não te comover, não te conquistar, que prova maior de amor alguém poderia ter? Que prova maior alguém poderia ter do amor de Deus? E aí, eu te pergunto, você é filho de Deus? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Ou você tem vivido de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta? Ou você tem vivido na mornidão? E lá em Apocalipse, Deus fala que o morno ele vomitará. Porque não tem meio termo, gente. Ou é ou não é. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem. Ou você está de um lado, ou você está do outro. E se você está achando que está do lado de Deus, mas está fazendo coisas erradas, você não está. Você está sendo enganado, você está sendo lubridiado, você está com os dois pés do outro lado sem perceber. Então, a intimidade é a única coisa que vai fazer com que a gente de fato se torne filho de Deus. Porque de outra forma não tem jeito, de outra forma é aceitar da boca para fora e não é desse jeito. A transformação começa de dentro para fora. O de fora traduz o que está dentro. Mas se eu falo e dentro não tá mostrando outra coisa, as minhas atitudes estão mostrando outras coisas, então a coisa está indo pelo lado errado. Então, esses versículos que eu li de Romanos, falando que os que são guiados pelo Espírito de Deus, que são filhos de Deus, ele nos mostra que Deus nos considera como um filho quando a gente recebe ali o sacrifício de Jesus e também o Espírito Santo, quando a gente é guiado por ele. E essa relação vai além, né, de uma metáfora, ela é real. Através da fé em Cristo somos adotados por Deus e nos tornamos herdeiros. Mas note que essa filiação, né, inclui ali acesso a todos os privilégios. Já pensou? Nós vamos ter acesso a todos os privilégios que Jesus vai ter, já está tendo, porque ele já está ao lado do Pai. E benefícios dessa filiação divina, né, incluindo a vida eterna, a presença constante de Deus em nossas vidas e a promessa de um futuro glorioso com Ele. Porque o final do livro do Apocalipse nos promete isso. Só que eu até anotei aqui, ó, é importante ressaltar que ser filho de Deus não se resume apenas a um status ou privilégio. Também implica em responsabilidades. Como filho de Deus, somos chamados a viver de acordo com seus ensinamentos. Amar a Ele em primeiro lugar, que nada mais é do que tudo que você for fazer. Primeiro você considera se isso vai agradá-lo ou não. Você ter esse momento de intimidade com Ele, porque como que você está colocando alguém em primeiro lugar se você só fala com Ele quando está precisando, ou depois que já está cansado no fim do dia, que não está nem aguentando mais, troca duas palavrinhas e vai dormir. Então isso não é colocar em primeiro lugar. Então, ó, as responsabilidades, né? Colocar Ele em primeiro lugar, amar o próximo, né? Ser santo como Ele é santo e compartilhar a mensagem de amor e salvação com o mundo, com todos que estão à nossa volta. Porque na palavra fala também, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ah, Jocélia, eu vou ter que sair pelo mundo. Não, gente, é do seu lado, é sendo correto com tudo e com todos. Só aí, por si só, você já está pregando. E quando necessário falar, e quando tiver oportunidade de falar, não deixa de falar. Tem gente às vezes morrendo do nosso lado, precisando de uma palavra, e a gente muitas vezes está levando a vida como se o outro não existisse. Isso não é um comportamento de um filho de Deus. O filho de Deus, assim como Deus quer salvar a todos, mesmo que a gente sabe que infelizmente isso não será possível. A própria palavra nos traz isso. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas esse desejo tem que permanecer no nosso coração. Porque todos têm que ter esse direito. Agora, só vai usufruir aquele que receber, que aceitar esse resgate que Deus pagou por nós. E aí, eu volto a te perguntar. Você tem vivido como um filho de Deus? Você já se tornou um filho de Deus? E eu quero fechar aqui esse momento, falando para 3 grupos de pessoas. Ontem, no meu momento com ele, eu tive esse download tão forte e eu entendi a responsabilidade que eu tenho, que nós como cristãos temos, de levar essa palavra,
de levar essa oportunidade para todos. E de repente você nem acredita em Deus e caiu aqui nesse vídeo e resolveu, por algum motivo, parar para ouvir. E que bom que você parou para ouvir, porque eu respeito a forma de cada um pensar, né? Porque também quero respeito na forma de eu pensar, mas por eu crer em Deus e ter certeza que Ele existe, porque Ele se comunica comigo, e é impossível que a minha mente produza coisas que o outro vai saber e que as coisas se completam e que bate com o que está na palavra de Deus. Então eu tenho certeza. Mas se você não crê e estiver errado, o que será depois que você partir dessa terra? Você pode estar errado. Aí, o que vai fazer? Não vai ter como fazer mais nada. Então, mas eu acho que é mais do que lógico e inteligente você se dá a oportunidade de testar. De testar. E se não der em nada, tudo bem, você já não acreditava mesmo. Mas eu tenho certeza que se você parar um pouquinho para conversar com quem criou todas as coisas, você vai ter respostas. E aí você pode chegar e falar: tudo bem, eu não acredito que Deus existe, mas estou aqui. Né? Talvez você pensa, eu só acredito no que a ciência diz. Né? E existem muitos estudos que falam que a humanidade, toda a vida na Terra foi a partir da água, mas apesar de que não tem nada comprovado, a ciência não conseguiu bater martelo, porque enquanto ela não reconhecer que existe um Deus por trás de tudo, ela não consegue. Mas às vezes ela chega próximo de algumas respostas, tem respostas que ela consegue, mas essa de como tudo foi criado, não conseguiu bater martelo. Mas que você de repente pensa, nós viemos da água, tudo aqui foi criado. Conversa dessa forma. Bom, aquele que me criou, eu estou tentando me comunicar com você. Até então, eu creio no que a ciência diz. Mas tem alguém aqui me falando que eu preciso testar. Então, se de fato existe um poder maior, algo maior, que criou tudo isso aqui e me criou, comunique-se comigo, me mostra que existe e que de fato tudo isso que eu ouvi é verdade. Me mostra, eu estou autorizando essa comunicação. Comunica-se comigo. Fala dessa forma. Ou aqui é só uma ideia, conversa do seu jeito, do jeito que você quiser falar. Aqui é só uma ideia para você chamar por Deus Pai. Só uma ideia. Você fala do jeito que você quiser, mas faça esse teste. Porque pensa bem, se você estiver errado, você vai ter muito a perder. Vai ter muito a perder. Então, esse é o primeiro grupo que eu queria falar, daqueles que não acreditam que existe um Deus. E o segundo grupo que eu quero falar é você que de repente está aqui me vendo também, mas que não é cristão. Você segue outras religiões, e aqui eu estou falando para qualquer uma, todas as outras religiões fora do cristianismo. É com vocês que eu quero falar. Eu sei que se você está nessa religião, ou você foi criado nela, ou em algum momento ela te socorreu em algum aspecto, te conquistou, te fez ver sentido em tudo. E você está ali com o coração voltado, porque na sua cabeça você está buscando Deus. Então, é para você que eu quero falar. Faça um teste. Faça um teste e começa a conversar com quem te criou. E aí você chama para conversar essa meia hora por dia. E começa a conversar. Bom, Deus, eu estou aqui porque aquela menina lá daquele canal, a Jocélia, me falou que é para eu fazer um teste para ver se de fato aquilo que eu estou seguindo tá certo, vai me levar a ti ou não. E eu quero saber. Eu te dou liberdade de se comunicar comigo. Eu dou liberdade ao Espírito Santo a falar comigo. Mas me traga entendimento sobre isso, porque eu não quero ficar enganado. Eu quero servir a um Deus verdadeiro. Então, eu quero me comunicar contigo. Eu quero que o Senhor comunique comigo de forma clara, que eu entenda. E nesse momento, eu desligo toda e qualquer legalidade que talvez eu tenha dado espírito do mal para se comunicar comigo e se passar por ti.
Nesse momento, eu estou quebrando toda a legalidade. Estou te pedindo que venha falar comigo. Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar comigo. Faz esse teste. Deus não vai te deixar enganado. Mas é preciso constância. Chega, fica ali, conversa. Se não ouvir nada, faz silêncio. Fala, pede direcionamento. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar de alguma forma para se comunicar com você. Quem sabe ele fale com você com voz audível. E como que é isso, Jocélia? Quem tiver em volta vai ouvir também? Não. Fala dentro da sua cabeça, mas naquele momento você entende perfeitamente que é alguém falando com você. Que é alguém falando com você. Faça esse teste para ver se você está no caminho certo. E por fim, eu quero falar com todos que já se professam como cristão. E enfatizando que a religião não é espiritualidade. A religião foi algo criado pelo homem para falar sobre Deus, mas há muita manipulação, inclusive do espírito mal. E a manipulação do próprio ser humano, às vezes, fazendo aquilo dali só para tirar proveito próprio e conscientemente fazendo, e aqueles que, de forma inconsciente, está com infiltração e age de forma inadequada, e muitas pessoas se ferem por causa da religião. E aqui eu não estou incentivando ninguém a não ir na igreja, eu vou à igreja. Apenas estou dizendo que quem tem que ter a palavra final na nossa vida é Deus. Quem a gente tem que ter intimidade e conversar e pedir orientação é Ele. Se Ele for usar algum pastor, se Ele for usar alguma pessoa, algum irmão, para te falar aquilo que você está expondo para Ele, Ele vai escolher a pessoa certa, que vai trazer a mensagem para você daquilo que você está buscando como resposta. Então, a sua fé tem que estar baseada em Jesus, em Deus, e conviver em comunidade é maravilhoso, aprender um com os outros é maravilhoso, a gente deve fazer isso, mas sempre tendo discernimento, porque se você tiver essa intimidade, qualquer coisa que você ouvir que fugir da palavra na hora, você vai identificar e falar assim, opa, tá errado. E aí, com o amor, você vai até aquela pessoa e fala, olha, você falou isso assim, mas isso aqui não tem base na Bíblia, isso aqui tá fugindo, você não acha? Sabe? Porque a gente tem que alertar uns aos outros, porque às vezes aquela pessoa só está com uma infiltração que ela não está se dando conta porque não está tendo essa intimidade. E aí sim a gente vai ser bênção na vida um dos outros, né? Então, eu quero fechar aqui, falando, né, com quem é cristão, para buscar essa intimidade, porque eu nasci num lar cristão, e só há quase 2 anos atrás, a partir dessa intimidade, que eu tenho vivido de fato como filha de Deus. Eu entendo que antes eu estava equivocada. E olha que eu vivi uma vida correta diante de Deus, né? Mas tinha algumas coisinhas que eu só enxerguei a partir dessa intimidade. Então é esse convite que eu quero te fazer, fechando essa série, que você possa tomar essa decisão, a melhor decisão da sua vida, que é viver essa intimidade e de fato se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. Se você não viu todos os vídeos, são 4 vídeos apenas. Eu já deixei a playlist, se você tocar na playlist já vem do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Veja na sequência com muita calma. E depois veja também esse vídeo da live que a Magda fez e que eu estava presente e que nós conversamos sobre ser filhos de Deus, ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo, que vai fechar todo esse assunto de maneira a mostrar a importância dela. E eu te garanto, quando você começar a viver tudo isso que eu tenho vivido, você não abre mão por nada, por nada, por nada, por nada. Porque você começa a entender tudo com tanta clareza que as coisas que acontecem ao nosso redor, porque continua acontecendo tudo, continua tendo problema, continua vindo, nós estamos no mundo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Eu já fiz a pior parte. Eu já venci por vocês. Vocês só têm que agora seguir meus passos. Seguir meus passos. Sede santos como eu sou santo. Então, mas a partir do momento que a gente está nesse nível de intimidade, os problemas já não nos atingem como atingiam antes. A gente já não se prostra como se prostrava antes diante das situações difíceis. A gente sente, mas a gente se enche de força. Fala assim, vai passar. Isso não vai me derrubar. Eu vou vencer. A palavra de Deus fala que Ele faz com que todas as coisas cooperem com o meu bem. Me fizeram mal, isso vai me trazer crescimento. Isso vai me trazer um novo entendimento de como lidar com as pessoas. É assim. É dessa forma. E aí, encerrando agora essa série, na próxima semana, porque lá no início eu falei que eu ia contar as experiências, mas aí eu quis dividir.
Por quê? Porque aí fica esse assunto da intimidade e eu vou abrir uma nova série falando desse primeiro ano de intimidade minha e da Magda com Deus. Assim, tudo que a gente foi vivenciando, foi aprendendo, né? Vou trazendo aqui alguns fatos que aconteceram, alguns detalhes, tá? E eu espero ver vocês por aqui também acompanhando essa nova série, porque vai ser muito proveitoso. Porque quando a gente escuta experiências que o outro passa, aquilo nos incentiva a querer também viver aquilo. Então, te convido para na próxima semana estar aqui com a nova série que eu vou começar. E não esqueça de deixar seu joinha aí, deixar o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque só com ele ativado que você vai receber notificações aqui quando eu postar, tá? E não deixe, gente, de compartilhar. Se essa mensagem fez bem para você, compartilhe, porque vai fazer bem para outros também. Sabe? Deixa aqui um comentário para o YouTube entender que o vídeo é bom, porque o comentário vai me deixar feliz, vai, eu vou responder com todo carinho. Mas o motivo maior não é você me deixar feliz, porque só de eu estar aqui falando da palavra de Deus, isso já me deixa feliz. Mesmo que eu olhe embaixo aqui, não vejo nenhum comentário, porque eu estou fazendo a vontade dele. Então, isso já é suficiente para me deixar feliz. Não vou mentir, que se tiver mensagem, eu vou ficar mais feliz ainda. Isso faz a gente, né, querer fazer mais. A gente fala assim, poxa, as pessoas estão de fato sendo abençoadas quando a gente vê ali as mensagens. Mas o principal é que, se vocês deixarem mensagem, o YouTube vai entender que aquele conteúdo é bom e começa a mostrar aleatoriamente para outras pessoas que a gente nem conhece. Entendeu? É o tal do algoritmo. Ele entende, é like, compartilhamento e mensagem. Então, se você quer ser alguém que vai cumprir com o ID que Jesus manda através aqui das mensagens do canal, faça isso, tá bom? Que você vai estar fazendo algo muito bom e alegrando o coração do Pai. Desejo um ótimo fim de semana para todos vocês e vejo vocês na próxima semana. Até lá!